Com a falta de chuva, as altas temperaturas e a grande quantidade de poluentes, a população sofre com a baixa umidade do ar. No entanto, há algumas medidas que podem ser tomadas para amenizar os efeitos do ar seco. Confira algumas dicas e o efeito da baixa umidade do ar com o Dr. Jorge. Bem, boa tarde. Primeiro, dizer que nesse tempo de baixa umidade do ar, o organismo das pessoas passa por mudanças, algumas fisiológicas ou mecanismos de adaptação que permitem às pessoas se desenvolverem em um meio mais hostil. Nesse caso, a baixa umidade do ar. O primeiro que acontece aí é que aumenta a quantidade de transpiração, ou seja, as pessoas, quando tem esse tempo seco, tem muito calor, a pessoa começa a suar mais. É a forma que tem o organismo de regular as temperaturas e manter o corpo em uma temperatura fisiológica, o que seja permissível para a vida. O outro que pode acontecer também é que as pessoas começam a ter aumento da frequência respiratória, ou seja, as pessoas podem sentir cansaço na hora de caminhar longas distâncias, por exemplo. Em determinado momento do dia, em dependência da temperatura, pode ter aumento da frequência respiratória ou uma sensação de afogamento ou disneia, que isso pode se ver mais refletido naquelas pessoas que são alérgicas, aquelas pessoas que têm asma bronquial ou aquelas pessoas que são mais idosas ou que têm alguma doença crônica. Só as pessoas alérgicas sofrem com a baixa umidade do ar? Realmente não. Realmente, com a baixa imunidade do ar, os alérgicos têm uma suscetibilidade maior. Ou seja, as pessoas alérgicas sofrem mais. Mas no caso das pessoas que não são alérgicas, também sofrem igual. Porque o permissível, a OMS estipula como uma umidade do ar permissível, uma umidade que tem em cima do 30%. Já embaixo do 30% da umidade do ar, a gente começa a sentir os efeitos sobre o nosso organismo. Ou seja, falta de ar, o nariz pode ficar com obstrução nasal, a boca seca e a sede constante, ou seja, a necessidade de se hidratar melhor, as necessidades hídricas do organismo aumentam também. Nos dias secos devemos beber mais água? É correto. Nos dias secos é correto que a população saiba que a principal medida para ajudar o nosso corpo a lidar com isso é a hidratação. A hidratação pode ser água mesmo, que é o recomendável, pode ser alguma bebida refrescante. Não é recomendável, é claro, não é recomendável se hidratar com bebida alcoólica. Nesse caso, a cerveja, nesse caso, alguém poderia pensar que é refrescante tomar uma gelada, mas a cerveja hidrata no momento, mas produz uma desidratação maior posteriormente. Então, as pessoas que ficam consumindo bebidas alcoólicas em excesso nesse tempo têm uma maior possibilidade de ficar desidratados. A hidratação da pele deve ser maior em dias secos? É correto. Em dia seco tem baixa umidade, nossa pele sofre também. Então a pele tem a tendência de ficar mais ressecada. E é conveniente o uso também de bloqueadores solares apropriados, além de como cremes ou hidratantes corporais que possam umectar nossa pele para facilitar a transpiração também em um correto intercâmbio de nosso organismo. E como que fica as dicas para quem pratica esporte? Para quem pratica esporte, o primeiro é usar também a roupa adequada, ou seja, uma roupa que permita livre transpiração, ou seja, permita suar. E o outro é hidratação antes da atividade física, durante a atividade física e a reposição hídrica depois da atividade física. Ou seja, você pode praticar esporte, pode praticar atividade física, mas tendo em conta também as necessidades, os requerimentos que o organismo vai ter em esse caso, porque a transpiração vai ser maior. Ou seja, transpiração sobreañadida por o meio ambiente, ou seja, a umidade baixa, e a que você coloca sobre a realizar atividades físicas no momento. Ou seja, a hidratação é importante antes da atividade, durante e depois da atividade física esportiva. Essas foram as dicas que o Dr. Jorge passou para a população rosariense. O Kaique Rafael, para a TV Rosário.